Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Esse podcast vai estar dedicado à seção Clipping Europa. O Clipping Europa é uma seção do blog do Drica Ribas dedicada à comunidade brasileira e portuguesa, que é um resumo das principais informações que acontecem na Áustria, que você dá uma olhada aqui no Clipping. E você que está aqui, que está melhorando o seu alemão, você vai lá no noticiário para que você já sabe do que se trata, para que você melhore e amplie o seu vocabulário. Essa iniciativa Clipping Áustria, ela vai ter em dois formatos. Vai ter o formato curtinhas. Os curtinhas vão estar sempre nos stories do Instagram, dos meus perfis. Vai estar nas fanpages do Facebook, do blog do Drica Ribas e o do Drica Ribas, vai estar no Twitter, vai estar disponibilizado e também no blog, vai estar disponibilizado em todas as minhas redes sociais. E uma vez por semana a gente vai estar trazendo em formato de podcast um assunto onde a gente vai tratá-lo, o assunto com mais profundidade, vamos dizer assim. E o assunto dessa semana, eu vou conversar com vocês sobre a questão da cidadania austríaca. Não sei se aqueles já estão acompanhando o noticiário, já viu que esse assunto está presente e vai estar presente durante muito tempo. Então vamos lá. Nos últimos tempos, o debate sobre a questão da cidadania austríaca se encontra no centro do debate político do país. Nos últimos meses, foram famílias deportadas com crianças por não possuírem a cidadania, mesmo com as crianças sendo nascidas no país. Especialistas apelam para uma medida humanitária que facilitaria a vida dos estrangeiros, especialmente para aqueles que vivem há muitos anos no país. Existem, a princípio, duas regras básicas para se obter cidadania. Ui solis significa que a pessoa adquire a cidadania por nascença. Isso acontece com aqueles que nascem tanto no Brasil como nos Estados Unidos, os países do continente americano como todo. Já o ui sanguinis significa que a pessoa só adquire a cidadania através dos laços sanguíneos, o que acontece com vários países europeus, dentre eles a Áustria. Vale lembrar que a Europa sempre foi um continente de emigração e o nosso, no caso americano, de imigração. Bom, vamos falar um pouquinho dos alguns critérios para você solicitar a cidadania austríaca. Aliás, a Áustria é um dos países mais restritos quanto à questão da cidadania, inclusive muito raro ter alguém que possui dupla cidadania aqui na Áustria, e quando possui é assim em raríssimas exceções. Bom, eu vou falar só de alguns critérios aqui, porque são vários e é bem assim detalhado, bem esmiuçado, se você for dar uma olhada nos sites. O primeiro é o conhecimento da língua alemã e o nível B1, ou provar que se possui conhecimentos mínimos da língua alemã. Outro ponto importante está relacionado com o tempo de vivência no país. Para você solicitar a cidadania austríaca, você tem que estar vivendo pelo menos 6 anos ininterruptos na Áustria. Para aqueles casados que possuem cidadania dos países membros da União Europeia, são 5 anos. Também precisa provar que você não apresenta nenhum risco para o país, né? Se você não tem nenhuma pendência com a justiça, vamos dizer assim. São muitas outras regras aqui, só estou comentando assim por alto, tá? Mas isso já mostra que tem os pré-requisitos. Bom, para preparar esse podcast para vocês, eu encontrei na internet uma plataforma que se chama Mein Österreich Vorbereitung zur Staatsbürgerschaft. Isso daí tá tudo que você precisa saber para você obter a cidadania.
E uma das coisas, aliás, o que eu já sabia, já escutando de outros estrangeiros que solicitaram a cidadania austríaca, é que você precisa fazer uma prova. Exatamente, uma prova. A gente pode dizer até que é uma espécie de vestibular. E aí há um teste que você pode fazer só para treinar automaticamente, mas eu confesso a vocês que é muito difícil. Ou seja, quem desejar a cidadania austríaca vai ter que ter um nível de alemão muito bom. Eu só consegui 45% das respostas. Olha, depois de 20 anos de alemão e depois de ter estudado na Universidade de Viena. É muito, muito, muito detalhado. Eles perguntam coisas assim muito específicas da história austríaca que até os próprios austríacos, por exemplo, eu mostrei para o meu marido, ele ficou assim, até um pouco assim, de cabelo em pé. Então é bastante, bastante, bastante detalhado. Bom, agora vamos falar do aspecto político dessa questão da cidadania. O Partido Social Democrata sugeriu uma flexibilização para a cidadania austríaca. A ideia é de favorecer a integração de estrangeiros. No momento seguinte, o Partido Conservador falou que a medida era para favorecer 500 mil estrangeiros em troca de votos, naturalmente, para o Partido Social Democrata. De acordo com Gerhard Weicher, da Universidade de Viena, 90 mil pessoas, esse é um cálculo aproximado, vivem na Áustria, vêm de países que não são países membros da União Europeia. Desses não se sabe se eles conseguem cumprir os critérios mínimos para se obter a cidadania. E aí também há 225 mil cálculos aproximados também que vivem, esses são estrangeiros que possuem cidadania, ou seja, possuem um passaporte europeu, que vivem há mais de 6 anos na Áustria, e esses não solicitam cidadania, porque eu posso falar até por experiência própria, tenho passaporte português, não faz muitas diferenças. A única grande diferença que a gente pode mencionar é na questão das eleições. Se você tem muitos brasileiros que, por exemplo, possuem cidadania italiana, nós podemos votar para as eleições do distrito aonde moramos, mas não podemos votar, por exemplo, no parlamento da cidade de Viena e nem tampouco para as eleições nacionais. Isso também é um debate, mas do ponto de vista de burocracias cotidianas, praticamente não tem muitas ou muito poucas diferenças. Bom, opinião do Drica Ribas. O assunto é muito complexo, muito sensível, praticamente um tabu para os austríacos. Pode ser utilizado por políticos para ganhar votos? Sim, pode. O fato é que se precisa ter linhas claras e definidas para um processo de cidadania, ou seja, alguns pré-requisitos. Eu sei que o assunto é bastante tabu para os brasileiros, mas eu sou a favor de se ter, assim, eu nem falo de obter cidadania, porque esse é um assunto bastante complexo, até porque para você solicitar a cidadania, como eu já disse no começo desse podcast, a Áustria é muito restrita e praticamente não existe dupla cidadania, ou seja, você tem que abdicar a sua cidadania, e aí é um assunto bastante, bastante complexo. O aprendizado da língua alemã é muito importante como um fator de integração para a sociedade austríaca, para você entender como essa sociedade funciona. A gente viu também, o pessoal acompanhou aí nos últimos tempos, as deportações de crianças que nasceram aqui e que foram deportadas assim mesmo, porque os pais eram estrangeiros. E aí os especialistas falam de uma medida humanitária, o que é, vamos dizer assim, bastante estranho, Alguém de repente passa 10 anos aqui na Áustria e acaba sendo deportado por um país que nunca foi e que por acaso nem é o seu idioma, Então, assim, vamos imaginar assim, é o idioma, mas não é aquele que você aprendeu na escola. Então aí é que vem essa, vamos dizer assim, uma alternativa para isso. De todas as maneiras, o debate está lançado, isso ainda vai estar sendo discutido e rediscutido na imprensa. Você vai escutar provavelmente em rodas de conversas aqui na Áustria.
Os conservadores são contra qualquer tipo de mudança, ou seja, de qualquer tipo de flexibilização. Com isso, eles abraçam uma parte do eleitorado e também uma parte dos eleitores da ultradireita. Já os verdes, a gente está falando da coalizão atual entre verdes e conservadores, eles ficam numa situação bem ambígua. Do ponto de vista ideológico, eles podem até apoiar os sociais-democratas, mas precisam de um parceiro de coalizão, o que é muito característico do parlamentarismo. E esse, no caso aí, vai ser sempre os conservadores. E aí vai ser bastante difícil deles se posicionar. Mesmo assim, a grande pergunta para o debate é o que fazer justamente com as crianças nascidas aqui na Áustria, cujos pais são estrangeiros. As cenas das últimas deportações que passou na imprensa com certeza não agradou o eleitorado. E aí é só aguardar o quanto que essa discussão vai florescer no seio da sociedade austríaca e para saber se haverá algum tipo de flexibilização nas leis de cidadania aqui na Áustria. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas, da seção Clipping Áustria. Eu espero que vocês tenham gostado e ficamos aqui. E até um próximo podcast. Não deixe de seguir o blog, o www.dricaribas.com. Aí a gente conta a nossa vida cotidiana aqui na Áustria, faz um paralelo com a Europa, faz um paralelo com o Brasil. E agora, essa época do ano, a gente vai estar bem antenado do que vai acontecer aqui no verão 2021 Europa. Muito obrigada pela atenção de vocês, cuide-se muito e até um próximo podcast.